Fala bravateiros e bravateiras, eu sou o Guilherme do canal Bravata FC e hoje vou falar sobre a contratação do novo técnico do Palmeiras, o português Abel Ferreira. Mas antes, se você não é inscrito aqui, se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário aqui falando o que você achou do vídeo, se está gostando desse novo tipo de vídeo que nós vamos começar hoje, compartilhe o vídeo com seus amigos e é isso. Vamos começar falando do Abel Ferreira. O Abel Ferreira tem 41 anos, ele é lateral direito quando era jogador, e ele está no segundo trabalho dele como técnico profissional. Ele começou no Braga em 2017, 2018, na campanha que ele conseguiu, foi a melhor campanha do Braga na história do Campeonato Português. Ele conseguiu ficar em quarto lugar, atrás dos três grandes de Portugal, que é o Porto, o Benfica e o Sporting, e bateu recordes de pontos do time com 75 pontos. Ele conseguiu consolidar o Braga como a quarta força do Campeonato Português, tá? A partir daí, ele foi contratado pelo PAOK. O PAOK pagou a multa rescisória dele. O PAOK é o maior campeão grego, né? E levou ele para a Grécia, 2,5 milhões a multa. Ele teve um ano bom no PAOK, mas teve alguns contratempos. O PAOK era o atual campeão grego, mas vinha de um problema de equilíbrio financeiro, né? Foi pego no fair play financeiro da UEFA e não pôde contratar, enquanto o Olympiacos pôde fazer grandes investimentos. Com isso, o Olympiacos sobrou no campeonato e acabou sendo campeão português de 2019 e 2020, muito à frente dos outros. Para você ter uma ideia, na temporada grega, o Olympiacos teve uma derrota, que foi justamente para o PAOK do Abel Ferreira. Com o tempo passando, ele não conseguindo, o time não podendo fazer contratações, ele ele acabou usando de uma das características dele, que é usar o pessoal da base, né? O Abel Ferreira é um treinador que ele costuma revelar bons jogadores, bons valores. No Braga ele revelou o Trincão, que acabou de ser contratado pelo Barcelona por 31 milhões de euros. E agora no PAOK ele subiu um menino de 18 anos, o atacante Tizolis, que já está até na seleção da Grécia. O Abel Ferreira chega por um contrato de 2 anos com o Palmeiras até o fim de 2022. Ele vai ganhar por volta de 120 mil euros. E ele vai ter foi prometido para ele uma estabilidade, né? Ele vai ter uma multa rescisória de 1,5 milhão de euros, ou seja, perto de 10 milhões de reais. Foi isso que o Palmeiras usou para garantir que ele vai ter um tempo para conseguir implementar o seu trabalho e tudo mais. O Palmeiras está pagando 600 mil euros de multa para o PAOK para conseguir trazer o Abel Ferreira. Aí muitos perguntam, muitos perguntam assim, mas o time pagou 2,5 milhões e está liberando 600 mil. Com esse problema do fair play financeiro, o PAOK precisou reequilibrar um pouco as contas e tudo mais, e por isso acabou abrindo mão do Abel Ferreira. Há gatilhos no contrato que, se o Abel Ferreira conseguir alguns títulos e algumas conquistas pelo Palmeiras, o Palmeiras pagaria mais algum valor em relação à multa, né? Seria uma espécie de bônus, né? Em relação ao Abel, vamos falar agora como ele costuma armar os times dele. O Abel Ferreira, ele costuma armar a fase defensiva, o time, ele costuma usar um 3-4-3 ou um 3-5-2 muitas vezes, né? Muitas vezes pode ser também um 4-3-3, depende. Por quê? Porque ele gosta de se adaptar o time ao adversário. Ele é um estudioso e ele monta os times dele de acordo com o adversário que o time vai enfrentar. Com a questão do Felipe Melo já tendo jogado de zagueiro no ano, talvez ele use justamente o Luan, o Gomes e o Felipe Melo. Porque ele costuma armar na defesa uma linha de 5, uma linha de 4 e um na frente. Na maior parte do tempo ele joga dessa forma na defesa, com as duas linhas bem compactas. E esse terceiro zagueiro poderia ser justamente o Felipe Melo. Na fase, ele gosta de pressionar, às vezes, alternar marcação com bloco alto e bloco médio, né? Mas sempre com as linhas compactas. É muito comum você ver o sistema defensivo, a linha defensiva dele saindo muitas vezes para diminuir os espaços. E aí pode ser que o torcedor palmeirense acabe vendo algumas bolas nas costas do zagueiro, que é uma coisa comum para quem costuma, quando subir o bloco, subir a linha junto. Em relação à fase ofensiva, ele costuma sair com uma linha de 3, né? Muitos falam com 3-4-2-1, 3-4-3, e muitas vezes acaba sendo um 3-2-5. O Tite usou muito essa saída de bola agora com a seleção nos 2 primeiros jogos eliminatórios, principalmente no jogo em casa contra a Bolívia. Nessa formação, um dos laterais fica mais fixo, os 2 volantes ajudam a saída atrás da primeira linha de marcação do time adversário, quando os meias jogam nas costas dos volantes adversários. Por isso que ele fica próximo dos atacantes, e um dos laterais sempre afunda.
uma das coisas que o Abel Ferreira gosta de fazer também é trabalhar com uma amplitude do campo. Então ele tem sempre um ponta ou os alas, os laterais que funcionam como alas, bem abertos pelas pontas do clube. E ele trabalha muito com inversões de bola. É assim que o time do Abel Ferreira costuma trabalhar. Então é desse modo que jogam os times do Abel Ferreira. Foi uma explicação rápida, só para o torcedor do Palmeiras ter uma noção de como ele deve esperar o time do Palmeiras daqui para frente. Em relação ao jeito do treinador, o treinador ele tem um temperamento assim, forte, mas que ele era muito querido pelos jogadores do Braga, e no Paucar ele também era principalmente dos novos. Nesse fim de trabalho agora ele teve algumas dificuldades, né? Não era tão querido pelos jogadores mais experientes, mas é uma coisa que eu acho que no Palmeiras a gente tem que esperar para ver como vai ser, como vai acontecer. A minha opinião é que a diretoria do Palmeiras acertou. Ela falou de trazer alguém diferente, alguém com um conceito moderno de futebol, e foi buscar um técnico da nova geração portuguesa. A torcida a diretoria do Palmeiras pensou um pouco fora da caixinha, como a gente fala. Se a gente reparar que ele trouxe um técnico que não havia assim, não tinha um nome muito forte, não foi por modinha, talvez realmente tenha pesquisado, buscado um treinador que se encaixava dentro da característica que ela entendia, que ela queria ver o time jogando no futebol mais moderno. E eu entendo como uma contratação boa, uma aposta boa, é um técnico dos mais promissores dessa nova geração aí portuguesa. Desejo toda a sorte para ele, espero que ele consiga fazer um bom trabalho e que a torcida do Palmeiras consiga ver essa mudança em campo. Está sendo muito legal esse intercâmbio de treinadores de fora que vem vindo para o país, mais um treinador, mais um português, mais um da nova geração. Esperamos que ele possa acrescentar para o futebol e elevar o nível do nosso campeonato, tá? Queria aproveitar também para falar para vocês que na segunda-feira, às 19h30 mais ou menos, por volta desse horário, nós teremos a live já tradicional falando sobre o pós-rodada, falando sobre o fim do primeiro turno, analisando um pouco como foi esse turno do campeonato e falando mais com vocês de repente dos destaques positivos e negativos. E se você não segue o Bravata FC nas redes sociais do Bravata FC, eu vou pedir para você seguir a gente no Twitter, no Instagram e no Facebook. É só digitar @BravataFC que você vai conseguir achar a gente. O meu Instagram pessoal é Guilherme Lemes, pode me seguir lá também, pode mandar mensagem que a gente vai conversando, batendo um papo sobre futebol. E eu acho que é até isso, pessoal. Até a próxima, um abraço e vamos que vamos.